texto, né? Matéria 6, dizendo heresias dentro de um seminário teológico. Isso aqui não é uma escola dominical, não é uma EBD. Há uma diferença entre escola dominical e seminário de teologia. Tá? Então, numa EBD, alguém tem que falar com a Leva para falar um pouquinho para a gente. Numa EBD, a gente segue uma linha, vamos colocar assim, uma revista, uma linha doutrinária, por exemplo, nós somos da Assembleia de Deus, então nós vamos seguir aquela linha. Gente, fala lá alguém com colega? Fala lá com colega. E acaba atrapalhando a aula. Então, o que acontece? Quando a gente vai para o seminário teológico, a gente não pode se escandalizar, porque aqui a gente vai falar muitas vezes temas que talvez vocês não ouviram na escola dominical. Isso, a gente vai ver algumas linhas diferentes, teológicas. Tá? É importante a gente falar isso. Eu fiz já seminário várias vezes e me formei comecei no seminário batista, né? E acabei, houve uma transição do Jesus para Faz, que depois virou Faz. Então, assim, a gente, os professores costumam falar isso, que há uma diferença entre escola dominical e seminário teológico. Vamos lá? Vamos começar então? Falar um pouquinho sobre 6 heresias. A gente não vai estar estudando aquele livro, nós estamos no trimestre inteiro sobre 6 heresias. Temos muitas heresias ali na escola dominical. Agora nós vamos abordar outras vertentes. Ok? Então, olha só, por que nós devemos estudar 6 heresias? Qual o motivo? Primeiro, para nós conhecermos a sã doutrina e combatermos as heresias, que são muitas heresias que têm aparecido. A cada momento aparece uma igreja nova, uma comunidade nova, uma seita nova, e muitas vezes essas igrejas não estão embasadas plenamente na palavra de Deus. Às vezes são pseudo-cristãs, parece que são cristãs, mas quando você vai analisar, há erros doutrinários, doutrinas de homens, tá? Coisas que foram inseridas ali e não faz parte da genuidade da palavra de Deus. Ok? Segundo, por que nós devemos fazer apologia, né? A apologia ela é defesa do Evangelho. E a sã doutrina precisa ser defendida pela igreja. Deus sempre preserva um remanescente. E que fez a história da igreja? A última matéria que eu dei ano passado foi a história da igreja. Vocês se lembram? Quantas coisas a igreja passou? Gente, se nós estamos aqui hoje, é um milagre. Se a igreja hoje está aqui, saudável, viva, só pode ser um. Porque houve muitos desvios. A igreja que começou lá em Atos 2, isso, derramar o Espírito Santo. Depois ela veio se tornou a igreja universal, a igreja católica. Não era ainda a igreja apostólica romana, era a igreja universal, a igreja católica. E aí aquela igreja foi se corrompendo de uma tal forma que estava irreconhecível. Adoração a Maria, tudo isso. Culto aos mortos, pagamento de indulgências. A gente estudou isso no final do ano passado, né? Você comprar um pedacinho do céu. O culto litúrgico passou a ser um culto, mas em homenagem ao Papa, que tudo. Tá? E aí, quem foi que olhou isso aí que Deus usou para poder colocar um basta nisso? Martinho? Usado por Deus, ele olhou a Escritura
entender? Ó, isso aqui é uma escola, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar o dedo e perguntar. Fechou? Vamos lá. Divergências teológicas que não atrapalhem nada, porque nós somos irmãos em Cristo, pessoal da Batista, luterana, presbiteriana, metodista, mas qual? Comunidades, assembleia, Deus é amor. Todos nós somos irmãos em Cristo, né? Então, primeiro, batismo por imersão e aspersão. O que é imersão? Batismo por imersão. Você entra nas águas e o pastor vai lá e isso é um tipo de batismo. E aspersão? Coloca uma água na sua cabeça. Coloca uma água em cima. Joga, pega a água na cabeça. Está aspergindo a água. Tá? Eu já vi vários batismos assim. Eu fiquei 3 anos na presbiteriana. Eu vi alguns batismos lá de criança. Tá? Você já viu pastor presbiteriano? Não. Batismo? É a Regina, que é filha de pastor presbiteriano. Então, é um tipo de batismo. Qual a diferença? Eles estão na doutrina aliançal. Há uma diferença, não é uma heresia, é só uma divergência doutrinária. Ou seja, eles creem que o filho já está na aliança, não é? O filho já nasce dentro da aliança, assim como a criança lá no Antigo Testamento já nascia dentro do pacto aliançal, fazia circuncisão e já estava dentro do pacto, eles continuam com essa mesma doutrina. A criança já está inserida. Depois ela faz lá na frente, quando ela está adulta, a profissão de fé. Que aí ela chega na frente e fala, ó, eu afirmo aqui o meu batismo e tal. Só que nossa doutrina é diferente. Nós imergimos um pouco na água, porque nós entendemos que uma criança não tem o poder, o batismo para nós entendemos que o batismo significa o quê? Você reconhecer os seus pecados, né? E aí você está naquele ato batismal. Mas eles não, a teologia deles é da aliança pactual, a criança, o filho já está dentro da aliança, ela não tem que querer inserir, ela não tem que decidir inserir. Os pais já inserem os filhos, assim como era no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era assim, através da circuncisão. Tá bom? Entendeu? Vamos lá. Então não é, por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos que fazem esse tipo de batismo, não envolve a salvação. Não tem problema, a gente aceita, né, a opção deles batizarem assim, só que se eles vierem para cá, eles têm que ser batizados novamente. É isso? Vamos lá. Dispensacionalista ou aliancista, foi o que eu acabei de falar. Né? Então, existe cristãos de denominações que creem na aliança, que são aliancistas, e outros que são dispensacionalistas. Por exemplo, outro exemplo aí de divergências teológicas, é um palavrão, né, gente? Pré-tribulacionista, meso ou pós-tribulacionista. São divergências também teológicas. Então, isso aí a gente raramente vai estudar na escola dominical. Verdade? Quem já tinha ouvido falar disso aí? Não? Algumas pessoas, né? O que significa pré-tribulacionista? Quem pode dar um briefing aí? O que é pré-tribulacionista? Isso aí. Todos aqui creem no arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Então, há denominações que creem no pré-tribulacionismo, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Outras creem no meso-tribulacionismo, que a igreja vai passar um período só de tribulação e logo Jesus vai retirar a igreja. E outras denominações creem no pós-tribulacionismo, que Jesus vai voltar após a tribulação, após o princípio das dores, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, que até menos de 200 anos atrás não existia pré-tribulacionismo. É o que a nossa denominação, praticamente o Brasil inteiro, todas as denominações brasileiras, pentecostais e neopentecostais, creem no pré-tribulacionismo, né? Nós vamos ser recolhidos antes da tribulação, depois vai ter
fome, peste, amor esfriando, a ciência se multiplicando. Não testamos ou não? Pandemia, peste, tudo isso. Tá? Então, pré-milenismo, que Jesus vai vir, né? Antes do milênio. A milenismo, que não vai ter milênio, e pós-milenismo. Depois que Jesus vier, vai ter o milênio. Depois de 1000 anos, o reino de Cristo será instaurado nessa terra. E eu recomendo vocês estudarem sobre isso. Isso é muito bom. Fala, pastor. É porque o Brasil é um país assim, de muita liberdade. A gente às vezes baseia a nossa teologia analisando só o Brasil. Mas se você atravessar esse oceano, se for lá para o Oriente Médio, eu lembro quando eu fiquei 3 anos no presbiteriano. Eu fazia parte do departamento de missões. A gente era, cada um era responsável por 2 missionários. E tinha pessoas lá do departamento de missões que, quando ia conversar com missionários, tinha que falar por código. Porque eles estão naquela janela 10 por 40, você não pode nem citar o nome de Jesus, você não pode falar que é crente, você não pode. Eles não podem nem imaginar que você é crente, senão você é morto. Né? Tem alguns países hoje, regime de ferro. Então, assim, o Brasil é um dos últimos países ainda que tem liberdade religiosa, mas isso também já está acabando. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? E daqui a pouquinho, se você falar que você é crente, você pode ser preso. Se você chegar hoje e falar algumas verdades para algumas pessoas, eles vão te jogar um processo em cima. Né? Então, assim, está encurralando. Tudo está sendo encurralado para esse fim. Semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Sobre essa questão aí dessa religiosidade, o contexto religioso do mundo. Né? Então, assim, o mundo está caminhando para isso. Porque o Senhor falou que haveria sim as dores de parto, como uma mulher que está dando a luz. Né? Então, a volta de Jesus vai ser precedida por muita perseguição na igreja. Deus vai peneirar quem é crente e quem não é. Porque, gente, na hora do louvor todo mundo é crente, né? Ô, glória! Esses dias eu estava num almoço na casa de um amigo nosso, sócio do Fábio, e aí foi na área de gourmet, né? Festa assim. Aí estava o pessoal lá numa igreja, não da igreja direito, uma igreja nova que tem aí. E aí ele falou assim: gente, o louvor lá é um show. Aí eu só dei uma olhada assim. Fiquei quieto, não falei nada não para não ofender, né? A igreja lá é um show mesmo. Você sai alegre, você sai animado. Aí eu cheguei em casa e falei: Fábio, não tem nada a ver com o evangelho. É o oposto, né? Porque o evangelho é cruz, é renúncia, é morte. O evangelho é o oposto. Show, de oba-oba, de pula-pula, não tem nada a ver com isso. Você quer se divertir, você vai pro parque, diversão. Uma coisa que a gente chama a alma da pessoa para fora, né? Isso aí. Então, assim, Jesus ele vai peneirar. Para reconhecer. Vai peneirar. Vai apertar um pouquinho mesmo para ver quem os salvos, o remanescente está aí. É a igreja invisível de Jesus. O corpo invisível. Essa igreja salva, ela vai subir. Eu vou. Amém? Vocês vão também? Amém. Eu vou. Isso aí. Mas vamos, eu quero ver todo mundo no céu. Tá lá. Cantando aquele coral, mas lá. Isso. Mas quem está na igreja só para pula, showzinho, gente? Quando Jesus apertar um pouquinho o negócio, aí vai ficar estreito. Porque a pessoa não se santificou, não buscou o Senhor, não teve uma vida de oração, de cruz, de morte, não pegou sua cruz e siga-me, né? Quem quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus falou? Seguir Jesus não é fácil, não. Não, é renúncia mesmo. É você largar os prazeres da carne, a sua vontade, se pendurar na cruz e fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Mas o que aqui? Exemplos de divergência. Nós somos tricotônicos ou somos dicotônicos? Tricotônicos. Por quê? Nós cremos no corpo, alma e espírito. Mas existem denominações, e não tem nada de mais isso,
gente tem que respeitar a gente. Tá certo? Que creem na dicotomia. Que creem que existe o corpo e a alma. Né? Não, católico não. Católico não. Eles creem, na verdade, eles creem que a alma e o espírito é um só, que é indivisível, né? A presbiteriana diz dessa forma também. A alma e o espírito são um só. O corpo e a alma e o espírito são juntos. Que só a palavra de Deus divide. Vai penetrando no vídeo, faz a visão real do espírito. Mas nós cremos no corpo, alma e espírito. Exatamente. Uma queda lá no Éden, né? Gênesis capítulo 3. Nós vemos que há uma mudança. Gênesis 3 foi um dia de terror. Não só para Adão e para Eva, mas para toda a atmosfera, todo o universo. O pecado entrou. Tudo sofreu mutação. Houve uma mutação geral. Eu fico pensando quando eles se viram em pecado. Foi simplesmente assim, agora eu pego. Mudou o sistema humano, mudou o clima, mudou o ar, os animais passaram a ser ferozes. Pensa bem, antes Adão e Eva viviam com leão, viviam com tigre, de repente eles ficam ferozes, eles têm que se defender dos animais. Houve essa questão da mudança orgânica, a natureza humana mudou. Antes era a natureza sem pecado, assim como Jesus foi sem pecado. Adão e Eva não tinham pecado, eles foram criados perfeitos, sem pecado. E aí, de repente, eles se viram cometendo, né, tendo sentimentos estranhos, pensamentos estranhos. Isso, houve uma mudança na terra. A Bíblia diz que a natureza ela geme na expectativa da redenção. Quer dizer, a natureza também geme. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus foi crucificado, o que colocaram em Jesus? Aquela coroa de espinhos representava também a natureza. Era Deus também redimindo a natureza. A terra. Coroa de espinhos. Quando Jesus foi para a cruz, ele levou o homem e levou a natureza. Estava também caído, né? Então, só que ainda estamos em estado pecaminoso. Mas o Senhor, ele redimiu. Vamos lá. Monergista ou sinergista? O que significa isso? Quem já ouviu falar isso aqui? Monergista ou sinergista? Monergismo acredita que a salvação vem só através do Espírito Santo. Ou seja, não existe uma atribuição humana, uma ajuda humana. É só através da operação do Espírito Santo convencendo. É a graça irresistível. Monergismo. É a teologia calvinista. Né? Ok? E sinergismo. Existe o secularismo, que foi considerado uma heresia, e o arminianismo, que é uma doutrina da Assembleia de Deus. Arminianos, né? Muito embora nós não atribuímos a salvação ao homem, a nossa igreja que é muito bem ensinada. Mas existe igreja Assembleia de Deus que crê que a salvação vem pelas obras também. Vem pela vestimenta, vem pela sua atitude. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor Jesus te ama um amor imutável. Por exemplo, deixa eu tentar explicar aqui da melhor forma possível. Nós estamos numa sala de teologia, tá, gente? O amor de Deus não é comparado com o amor de um homem. Jamais. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. De repente, hoje seu filho faz a arte
filhos, não é amor eros, né? É diferente. Então o Senhor Jesus já nos comprou, você já foi comprado, a salvação já é sua. Os seus pecados já estão perdoados. Os seus pecados que você vai cometer até o final da sua vida, o Senhor já pagou na cruz. Muito embora você nem saiba que você vai cometer. A gente evita de pecar, porque nós somos salvos. O que Paulo falou? Eu não vou abusar da graça. Eu não vou fazer da graça uma graça barata. Né? Irmãos, não achem isso aí por conveniência, não, que vocês agora são salvos da liberalidade de vocês pecarem. Não. Porque você agora é uma nova criatura, você tem que andar em novidade de vida. Mas se vocês pecarem, lá em Tiago, né? Se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado. E é quem? Jesus. Justo, né? Morreu por nós. Então, 12. Não há nada que você possa fazer, o ativismo, eu vou falar todo dia, eu vou trabalhar para Jesus, tudo para Jesus gostar mais de mim, para eu ser aceito. Você já é aceito, você já é filho. Você já é filho, seu nome já está escrito lá. Deus não tem que te amar mais, porque o amor dele é perfeito. E se um dia você falhar, cometer algum erro, o Senhor não vai deixar de te amar por causa disso. Lá na linha das igrejas pentecostais, tá? Pentecostais que creem o seguinte: você pode, por exemplo, você é salvo, mas você precisa de colaborar com a sua salvação. Existe, isso aí é uma linha muito tênue, porque existe a responsabilidade humana, que é pregado também no calvinismo, tá? É o moledismo. Existe a soberania divina e a responsabilidade humana. E nós não estamos isentos disso, não. Há uma responsabilidade humana, mas é uma linha muito tênue para a gente entender isso. Mas a salvação não vem dos meus atos. Embora eu sou responsável por manter a salvação, me santificando, evitando pecado, não é isso que me faz salvo, não é isso que compra a minha salvação. Quem comprou a salvação foi Jesus, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O que Lutero viu? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de obras, é dom de Deus. Não vem de homens para que ninguém se glorie. Senão ia todo mundo aqui, final Maria, sou mais santo que você. Porque eu oro mais, eu jejuo mais, eu me santifico mais. Eu evangelizo mais, eu faço mais boas obras. E chega todo santo lá no céu. Muito parecido. Jesus, quando veio essa terra, não foi no cinema. Estava cheio de fariseu. Cheio de doutores da lei. Você falou da língua, achou que ele estava salvo. Falta alguma coisinha. Exato. Entende? Então, assim, gente, nossa, humildade, né? Para reconhecer que é o Senhor que salva. Alguém tem um óculos aí para prestar atenção? Ainda bem que não soltou antes, né? Caiu essa garrafa. Nós só temos que crer. E até a fé para a salvação vem de Deus, não vem da gente. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E aí vem a graça total, né? E só essa graça que nos leva para Jesus. Nós não temos isso. Como ter esse livre-arbítrio? Porque você não tem declaração total, só através do Espírito Santo. Então a graça irresistível. O Senhor bate, vai batendo, o Santo vai batendo, vai convencendo. Gente, meu pai, falava para o pai, né? Família toda crente. Minha mãe crente, meus irmãos, meu pastor, outro presbítero, eu sempre ele levava a gente para a igreja, não gostava que a gente faltasse, levava a gente, mas ficava em casa. Ou às vezes ia para o bar. Né? Mas ele tinha que estar debaixo de uma promessa. O Senhor havia prometido salvação. Né? E aí o Espírito Santo, ó,
Novo Testamento. Ok? E defendem o pré-milenismo, um período literal de 1000 anos. Só é importante aqui falar que no Antigo Testamento havia graça, tá? Já vi gente falando, isso aí é uma heresia. No Antigo Testamento, E a graça foi paga por Jesus. não existe salvação sem graça. Não existe salvação sem graça. Sem a graça. Quem é a graça? Jesus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, ele teve efeito para frente e retroativo. Porque aqueles animais que eram mortos ali, eram simples. O animal não perdoa o pecado, não, gente. Aqueles bodes, animais, aquelas ovelhas, pombo, bolinha, que eram mortos ali, eles não perdoam o pecado. Quem perdoa o pecado e salva é Jesus. Então, houve graça no Antigo Testamento. Eu tenho um estudo completo sobre isso. Eu acho que já até preguei, não sei se foi na oração, terça-feira, na consagração da manhã, eu já preguei. Não sei se foi na EBD, esse estudo, eu nunca ia na igreja. Tá? Sobre a graça de Deus no Antigo Testamento. Vamos lá. Próximo. Vai lá, Marcelo. Marcela. Curiosidade. O dispensacionalismo ganhou popularidade nos Estados Unidos, tá? A partir da segunda metade do século XIX. Tá? Esse dispensacionalismo ele ganhou notoriedade a partir do século XVIII, quando as igrejas pentecostais vieram chegando, depois as igrejas neopentecostais. A doutrina pré-tribulacionista também tem aproximadamente 200 anos de existência e foi divulgada pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. A igreja pentecostal não tem nem 200 anos de idade. A Assembleia de Deus começou lá, o movimento pentecostal começou lá na Rua Azusa, 1906. O movimento pentecostal não existia isso. Tá? Quando você olha, tem um livro lá em casa que é Vultos Piedosos, é um livro dessa costura que fala todos os pais da igreja, os bispos, os grandes homens, os avivalistas de todos os séculos. Não existia essa palavra pentecostal, isso aí é novo, isso é novo. Como a gente nasceu inserido nesse contexto, a gente só conhece o Brasil, então, que é uma panela de pressão de um monte de crendice, veio crença da África, da Europa, dos Estados Unidos, toda hora chegou a novidade aqui. O Brasil é uma loucura, gente. Isso aqui é uma fusão de crença. Você vai da Europa, não tem nada disso, você vai nos Estados Unidos também não. Mas o Brasil não existe uma raça brasileira, né? Não existe. Todo mundo vem para cá. Vem gente da Itália para cá, vem gente da Alemanha, vem gente índios dos Estados Unidos, vem da África, vem um monte de gente para cá. Alemão, Japão. Cada um Deus que incendiou isso aqui. Para quem vai entrar para receber, tem o livramento de receber Jesus como nome. Mas nós somos servos de orelha